Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano e no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da derrota por 1-0 que o Furacão sofreu para o CRB lá no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de tudo o que aconteceu nesse jogo horroroso que o Atlético fez lá em Maceió. E a missão aqui hoje é um tanto quanto ingrata, que é fazer o discurso do eu avisei, sem ser arrogante e presunçoso, e sem parecer que eu tenha estado feliz com esse resultado, porque muito pelo contrário, como torcedor, eu estou tão chateado e irritado quanto todos vocês que vão me assistir. E desde o primeiro minuto a gente viu um Atlético tendo muitas dificuldades para colocar a bola no chão, para construir com a bola no chão, e consequentemente sendo dominado por um CRB que pode não ter a mesma qualidade técnica no elenco que tem o Atlético, mas que é um time organizado, que conta com jogadores experientes e soube tirar proveito das suas competências e das fragilidades do Atlético. E por fragilidades do Atlético, entenda-se que pelos lados do campo, tanto com o Mike pelo lado direito do ataque, quanto pelo Jonathan Copete, atacante colombiano, pelo lado esquerdo, o CRB levou muita vantagem sobre o Pedrinho, do lado esquerdo da nossa defesa, quanto sobre Kelvin ou Zé Ivaldo no lado direito. E dentro desse contexto, o CRB foi criando situações de perigo e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, não fosse por algumas boas intervenções do Bento. Nos 15 minutos finais da primeira etapa, a gente viu o Atlético conseguindo colocar a bola no chão um pouco, aí deixando de tomar o famoso sufoco que vinha sofrendo até então, mas sem em nenhum momento dominar de fato o CRB. O Atlético vai para o intervalo precisando melhorar bastante para entrar no jogo e tentar sair de Maceió com uma vitória, algo que, como a gente sabe, nesse momento, infelizmente, acabou não acontecendo. Na segunda etapa, eu nem acho que o Atlético tenha voltado bem, pelo contrário, acho que voltou igual ou pior ao primeiro tempo, mas seria até injusto a gente fazer uma análise desses minutos iniciais, porque logo aos 10 minutos, o CRB abre o placar com o Jonathan Copete mais uma vez levando vantagem pela esquerda e encontrando o Anderson Leite na pequena área praticamente, ou na pequena área propriamente dita, para abrir o placar. E aí o Atlético se viu numa situação muito delicada, porque o time que já não estava bem tecnicamente, vem de uma sequência de jogos, mostrava sinais de cansaço, e logo aos 15 minutos o Turra saca Fernandinho e Agostinho Canóbio para as entradas de Christian e de William Bigode. E aí são dois pontos que a gente precisa discutir, que são os seguintes. Primeiro, a saída do Fernandinho com o Atlético atrás do placar em um jogo eliminatório, por mais que tenha sido causada por um cansaço, por um acúmulo de desgaste físico, a gente não pode excluir a responsabilidade da comissão técnica na medida em que o Turra escolheu conscientemente repetir esse time à exaustão no Campeonato Paranaense e não dar oportunidade a outros jogadores, o que não só permitiria um descanso de alguns titulares, que poderiam ter chegado a esse jogo de hoje fisicamente mais inteiros, caso até do próprio Fernandinho, como também não permite que os reservas, os jogadores que começam no banco de reservas, atinjam um nível físico de ritmo de jogo suficiente para poder colaborar com a equipe. E em relação à entrada do Bigode, que tecnicamente nem é um jogador ruim, muito pelo contrário, mas fisicamente ele já vem sofrendo com alguns problemas nos últimos anos, dificuldade para ficar em campo durante muitos minutos a cada jogo. E além disso, ele vem de um problema extracampo muito grande, que eu não preciso comentar aqui mais uma vez, vocês já conhecem, e parece que teve realmente muita dificuldade para contribuir com a equipe. Praticamente tudo que tentou errou, ou tudo que tentou errou, e não foi o suficiente para que o Atlético pudesse melhorar. Tanto é que pouco tempo depois, 10 minutos depois para ser mais exato, o Turra promove a saída do Coelho e a entrada do Pablo, unindo Pablo e Vitor Roque, como muitos torcedores vinham pedindo nas redes sociais,
E aí o Atlético realmente começa a se transformar em uma espécie de uma bagunça. Explico, o Atlético que costuma fazer a saída com 3, com os 2 zagueiros, mais o lateral esquerdo, fechando por dentro, com a presença dos volantes, uma saída de 3 mais 2, com Eric e Fernandinho, passa a ter somente os zagueiros fazendo essa saída de bola, porque os 2 laterais começaram a espetar no campo de ataque. Passa a ter somente o Eric fazendo essa saída, porque o Christian acaba sendo posicionado mais próximo do Terans na frente, então o time fica com menos alternativas para sair com a bola não chega bem lá na frente e a gente não vê nenhum desses jogadores, seja o Davi Terans, seja o Christian, tendo a oportunidade de receber a bola em condições de criar alguma coisa mais interessante. Muito pelo contrário, acho que até por uma questão de volúpia, o que a gente viu a partir desse momento foi o Pablo recuando para o meio de campo para buscar a bola, uma característica que, por mais que possa ser valorizada em alguns contextos, seria muito mais interessante para o Atlético ter um jogador tecnicamente mais hábil, como o Terans ou como o Christian, se aproximando para participar dessa construção de jogadas e ter o Pablo mais próximo do gol, parado entre os zagueiros, até para oferecer uma presença física que é distinta das qualidades que oferece o Vitor Roque, sem nenhuma crítica ao Vitor Roque, muito pelo contrário. O pouco que o Atlético criou nesse jogo passou muito pelas qualidades e pela competência individual do Roque, porque coletivamente o Atlético foi muito mal. E aí, já mais para o final, aos 83 minutos, aos 38 minutos da etapa complementar, o Tua saca Eric Kelvin para as entradas de Hugo Moura e Madison. E aí, realmente, a gente fica sem entender, porque um time que não vinha apresentando nada de interessante a nível coletivo, o Turra saca um volante por um volante, saca um lateral por um lateral, e o time, naquela altura do campeonato, já havia se transformado numa autêntica bagunça, porque pelo lado esquerdo a gente tinha Pedrinho, Christian e o próprio William Bigode muito próximos entre si, facilitando a marcação do CRB e dificultando a construção das jogadas pelo Atlético. No lado direito a gente tinha Kelvin e o Terans caindo por ali em alguns momentos, e o Vitor Roque também se aproximando ali pela direita. O Atlético sobrecarregou os lados do campo, tinha pouquíssimas alternativas por dentro para poder construir. Isso dificultou e muito que o Atlético tentasse uma reação, ainda que desesperada, e não tem como a gente isentar de responsabilidade a comissão técnica, seja por decisões relacionadas ao planejamento da temporada, seja por decisões que foram tomadas à beira do campo no jogo de hoje. O Turra foi muito mal. Isso não significa que o trabalho dele no Atlético esteja acabado, que é algo que muita gente já tem pedido nas redes sociais. Eu considero uma posição um pouco precipitada, não porque o Turra me agrade, longe disso, fui contra a efetivação dele como técnico da equipe principal, mas porque seria injusto, a meu ver, a partir do momento que você efetiva um novo técnico, você demiti-lo com 2 ou 3 jogos de bom nível na temporada, embora eu reconheça que o time tem que evoluir muito para poder alcançar o nível competitivo que dele se espera, e duvide muito que o Turra seja o técnico capaz de proporcionar essa evolução. Mas eu, honestamente, acho que a gente teria que dar aí pelo menos mais uns 4, 5, talvez mais alguns jogos, para que o Turra possa mostrar se ele tem capacidade ou não de comandar o Atlético em 2023. Até porque uma eventual saída do Turra poderia resultar na saída do Filipão e a gente ver aquele mesmo cenário que a gente viu ano passado, quando a diretoria do Atlético passou por uma enorme reformulação por conta da saída do Autuori, que por sua vez foi motivada pela saída do Alberto Valentim. Então eu prego ainda um pouco de calma, mas já com o sinal de alerta ligado, sim, o trabalho do Turra tem problemas, sim, e pode comprometer o Atlético se não tiver uma evolução rápida ou uma mudança rápida no comando, se essa melhora não ocorrer em curto e médio prazo. Então, gente, acho que não tem muito o que acrescentar além disso. Um jogo muito ruim do Atlético. E a gente vai precisar ver no final de semana, e principalmente na próxima semana, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, jogo na Arena da Baixada, o que esse time vai ser capaz de produzir ou não, porque realmente acho que a preocupação dos atleticanos quanto à capacidade desse time de competir é mais do que justificada nesse momento da temporada. Vamos ficar de olho, vou trabalhando aqui a questão das análises com vocês no dia a dia, nos pós-jogos. Muito obrigado pela atenção de todos, agradeço aí pela audiência e pela paciência, peço que mais uma vez deixem um like, se inscrevam no canal,
compartilhem o conteúdo. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.